Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Obrigado. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Tem misericórdia, Pai, de nós aqui. Eu clamo a sua graça, clamo, Pai, o aquebrantamento que vem do Senhor, e clamo, Pai, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, que ela, Pai, transforme as nossas vidas, e que sejamos, Senhor, moldados de acordo com o caráter do seu Filho Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Uma oração em ação de graças pela igreja. Nos últimos anos, nós temos visto, principalmente fazendo uso de redes sociais, as manifestações da igreja, de pessoas da igreja, de cristãos, irmãos, que se levantam para protestar e para defender a fé cristã e defender os interesses do povo cristão. Muitos saíram das ruas de cara pintada, com a Bíblia na mão. Isso é para quem não é tão tímido, não é? Muitos mandam versículos todos os dias. Eu tenho um amigo, ele mora em Salto, uma cidade perto de Itu, fica a mais ou menos 1h30 da capital, São Paulo. E ele me chamou a atenção, e eu nunca vi ninguém fazendo o mesmo que ele. A gente ligava para ele, o nome dele é Norman. O nome dele é Norman. Então a gente ligava para o Norman. Naquela época não tinha celular, e era só telefone fixo mesmo. O celular na época ainda era um luxo. Então ligávamos para o Norman, e toda vez ele atendia e dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bom dia! Pois não? Aí liguei o outro dia, e aí liguei: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí liguei uma outra vez lá, e ele atendeu e falou um outro versículo, não sei, talvez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele veio tenha a vida eterna. Ah, meu Deus do céu. Eu falei: Norman, toda vez com o versículo, Norman. Ele disse: claro, não posso perder oportunidades, eu tenho que pregar a palavra. E eu fico imaginando, agora a gente perdeu o contato, há muito tempo não vejo o Norman, coisa assim de uns 10 anos mais ou menos, não nos vemos. E eu fico imaginando a rede social do Norman. Deve ser versículo todo dia, não é?
Uma irmã aqui, né, ela me deu a ideia, falou, pastor, grava, pastor, o senhor falando uma mensagem assim, manda todo dia, me falta tempo para poder gravar todos os dias, né, ou toda semana, mas olha que ideia legal, é a igreja se manifestando nos nossos dias. Talvez você possa fazer isso. Teve um outro amigo, lá na igreja de Sorocaba, o Sérgio, ele falou, eu preciso evangelizar de alguma maneira, eu preciso. O que eu vou fazer? Ele também fez uso do telefone, só que ele foi mais radical. Ele pegou a lista telefônica da letra A, começou com a letra A, e começava a ligar para as pessoas, para falar de Jesus. Um por um. Aí ele falou, eu estou com esse propósito. Já estava na letra B. Acho que já deve ter terminado a lista. Eu falei para ele, quando você terminar a lista, o que você vai fazer? Eu começo de novo. Todos os dias ele separava um tempo para ligar. Algumas crianças na escola dominical começaram a entregar balas. E eles fizeram um embrulho a mais para a bala. O embrulho era um papelzinho com versículo. Que ideia, cara. Entregar bala com papelzinho do versículo, né? A igreja é criativa, a igreja é maravilhosa, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, a igreja está a serviço de Cristo, a cabeça manda abanar as mãos e abana, a cabeça manda andar e os passos vão e andam, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja obedece o que Cristo diz, e a igreja tem alcançado lugares formidáveis, lugares onde a gente nem imagina que dá para ir, e as pessoas vão. A gente é adolescente, igual temos os nossos adolescentes aqui, somos amigos, são amigos e tal. Passam-se os anos, daqui 20 anos, talvez um esteja pregando o evangelho lá na Austrália, o outro seja pastor lá em Dubai, o outro seja missionário. Gostou de Dubai, eles deram risada ali, ó. Missionário em Dubai, né? Missionário de elite. Sabe, irmãos, a gente tem que pregar o evangelho. Talvez na África, talvez no Nordeste brasileiro, talvez no bairro, lá em cima, não é? A gente precisa, a igreja precisa estar em todos os lugares. Irmãos, nós precisamos estar em todos os lugares, porque onde a igreja está, a bênção acontece. Bênçãos acontecem. Pastor Caio Fábio, há muitos anos atrás, escreveu um livro grosso, de letras pequenininhas, muito bom, Sal fora do saleiro. A gente precisa ser igreja do lado de fora. Outro dia encontrei um rapaz de uma igreja, não lembro o nome, ele me conheceu aqui em Pimenta Bueno, e era um dia de culto e ele não estava na igreja. Aí então eu falei para ele, escuta, por que você não foi na sua igreja? Já aconteceu alguma coisa? Não faço isso com todo mundo que vem de outra igreja nos visitar, eu fique bem claro. Mas para ele eu perguntei, e ele disse, não, é que o nosso pastor falou que não faz sentido ficar todo domingo no culto, todo domingo. Então ele não faz culto em alguns domingos para que os crentes possam evangelizar. Ah, você veio evangelizar aqui então? Que bom. Temos que pregar o evangelho, sal fora do saleiro. Alguns mais radicais que outros, mas enfim, a gente tem que dar graças pela igreja. E Paulo, quando fala dos Tessalonicenses, ele fala de algumas características que tinham os crentes de Tessalônica. Vamos ver se a gente tem também essas características. Paulo, quando fala para eles, fala na sua oração, recordação do caráter da igreja. Ele lembrava de como a igreja era. Veja só, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Veja só, fé operosa, operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e firmeza na esperança em Cristo Jesus. O que é uma fé operosa?
É uma fé que me move a trabalhar. O próprio Tiago, quando escreve, ele vai dizer o seguinte: me mostre a sua fé sem obras. Me mostre a sua fé que não produz nada. E eu, com as minhas obras, vou mostrar a fé que eu tenho. Ele não está dizendo que a salvação é por obras. Ele está dizendo que quem tem fé muda de vida. Quem tem fé trabalha. Quem tem fé mostra com o seu jeito de ser que acredita em Deus. Não faz o menor sentido uma pessoa dizer que é de Deus, que crê em Deus, que entregou a vida para Jesus, que já se converteu, que levantou a mão e foi lá na frente, ou que saiba a Bíblia de cor, mas se não tem vida transformada, se não tem vida mudada, que comprove isso. Vai na igreja, diz que é crente, canta cânticos, levanta a mão, lê, estuda a Bíblia, mas vive como um demônio. Isso não é testemunho de uma fé operosa. Isso não é testemunho de quem crê em Deus. Eu não estou falando de coisas escandalosas para os crentes, como algumas vezes a gente pressupõe, como bebedeira, adultério, prostituição. Essas coisas são coisas que existem sim, mas a gente precisa estar atento às coisas menores. Como que alguém pode dizer que recebe misericórdia de Deus, mas não tem misericórdia do próximo? Como que alguém pode dizer, Deus perdoou os meus pecados, mas não perdoa ninguém? Um dos assuntos mais difíceis da gente estudar na igreja, principalmente nas nossas escolas dominicais, ou no grupo familiar, é sobre perdão. Por quê? Porque é difícil perdoar. Mas como que pode ser difícil perdoar para alguém que teve todos os seus pecados perdoados? É possível uma coisa assim? É possível? Infelizmente para os pecadores é. Mas nós precisamos mostrar com as nossas vidas, com o nosso jeito de viver, que nós temos um relacionamento sério com Deus. E essa igreja tinha. Eles tinham uma fé que mostrava a vida deles. No versículo 6 aqui, em Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Eram pessoas que criam em Deus e se tornaram referencial. É referência. São pessoas que acreditam, que creem em Deus e têm as suas vidas mudadas. É um cristão modelo. Quando a gente olha para a igreja, a gente tem que dar graças a Deus. Nós temos que dar graças a Deus por isso. Bom, ele reconhecia também a ação divina sobre a igreja. Não só o caráter da igreja, um caráter transformado, com uma fé operosa, com um amor abnegado, aquele amor sem interesse, uma esperança em Cristo Jesus. Aliás, voltando lá no ponto 1, alguém falou para mim: pastor, a gente precisa falar mais da volta de Jesus Cristo. E eu pensei assim, mas a gente não fala? Então temos que falar mais, e chamar a atenção das pessoas para que tenham a esperança em Cristo Jesus, porque a nossa vida aqui é um sopro, e a gente nós não estamos nos preparando para continuar aqui, nós estamos nos preparando para a eternidade. Alguém aqui tem a ilusão de que vai viver para sempre aqui? Espero que eu consiga destruir essa ilusão. É ilusão, a gente não vai viver para sempre. Vai chegar aquele dia em que nós vamos dizer: Senhor, em tuas mãos entregue o meu espírito. E aí a eternidade nos aguarda. Estaremos lá. Esperança firme em Cristo Jesus. A gente sair e de vez em quando olhar para o céu, olhar para o alto, e de repente a gente vê o que a Bíblia diz de céus abertos. Talvez ouça a trombeta e veja o Senhor Jesus Cristo voltando. Se o Senhor Jesus Cristo chamar, Ele chama seu nome.
E aí, você está nessa expectativa? Você tem expectativa de que o Senhor chame o seu nome? De que o Senhor fale, chamando você? Flávio, Joabe, Joaquim, Evaldo. A lista é grande. A lista é grande. Vai chegar esse dia e o Senhor vai nos chamar. Mas Ele também reconhece a ação divina sobre a igreja. E na ação divina, olha o que Ele diz. Reconhecendo, irmãos amados. Vamos ler comigo, irmãos? Fica mais bonito quando vocês leem comigo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, aonde está a ação divina na vida da igreja? A ação divina está na eleição e na maneira como ela é conduzida. A eleição é um ato de Deus. Ele é quem escolhe antes da fundação do mundo. É o que ele disse, por exemplo, a Jeremias: antes que eu te formasse dentro do ventre de sua mãe, eu já te conhecia e já te escolhi. Antes. A eleição vem antes da gente ter nascido, antes que tivesse mundo, nós já estávamos nos planos, nos projetos de Deus. E não é porque Ele sabia que um dia você viria a crer, mas é porque Ele disse: você vai crer. Você vai crer. E todos vocês, todos nós que cremos no Senhor, nós cremos porque Deus disse: você vai crer. Você é meu. A igreja é um milagre. Aqui se reúnem pessoas que confessam que são pecadores, admitem os seus pecados e admitem que não são suficientemente capazes. Nós somos esses que confessam isso. E quando nós confessamos, a gente faz isso por quê? Porque a gente ouve o Evangelho. Mas quanto à pregação do Evangelho, o Evangelho não chegou até nós tão somente em palavras. Existem duas maneiras de você conhecer a palavra de Deus e você vir para a igreja. Uma delas é você sendo convencido. Vai lá o pastor, o evangelista ou o irmão da igreja que vai lá e prega para você e diz a palavra de Deus. E então ele te convence de que a igreja é o melhor lugar do mundo para que você esteja. E é mesmo. Qualquer pai, mãe vai concordar. A igreja é o melhor lugar do mundo para a gente criar os nossos filhos. É ou não é? Aqui é seguro. Aqui é um ambiente santo. Nenhuma criança vai aprender a falar palavrão na igreja. E se chega falando palavrão, é incentivado a parar. Aqui na igreja nós incentivamos os filhos a obedecerem os pais, a honrarem os pais, a serem trabalhadores, honestos. Aqui é um lugar em que as esposas têm a oportunidade de terem orientações para a sua vida conjugal. Os maridos têm orientações para a vida conjugal em todos os aspectos diante da Escritura, para que a gente tenha um casamento sólido, bem estruturado. Se a gente tem problema de relacionamento no casamento ou com os filhos, a gente tem amparo, a gente tem conselho, a gente tem ajuda. A igreja é o melhor lugar para a gente trazer a nossa família. As programações da igreja, às vezes parecem programações até infantis. Programações assim, gincana. Brincar de gincana, gente. Aqui é um ambiente que adultos e crianças podem brincar juntos. Porque é um ambiente sadio. É um ambiente puro. Muitas vezes até ingênuo. Algumas vezes surgem algumas palavras assim que lá fora seriam interpretadas de outra maneira, mas aqui é interpretada de uma maneira santa.
Então é fácil convencer alguém a vir para a igreja. Pelo convencimento. Usamos argumentos e convencemos uma pessoa a fazer parte. Mas convencimento não é conversão. A pessoa pode estar aqui sem ser convertida. A conversão vem por obra, poder do Espírito Santo, como Paulo vai dizer. Então, se você crê no Senhor Jesus, e você compreende a palavra, e você confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, e você quer andar com Deus, é obra do Espírito Santo. Você não está aqui porque foi convencido pelo pastor, você está aqui porque o Espírito Santo está agindo na sua vida, e eu louvo a Deus por isso, porque eu não tenho argumento e poder suficiente para poder manter pessoas dentro da igreja. Porque dentro da igreja também tem confusões. Dentro da igreja tem dissabores. Dentro da igreja, de vez em quando, tem alguém que olha meio esquisito? Tem. Tem alguém que dá umas espetadas? Tem. Tem alguém que ri dos defeitos dos outros? Tem. Tem. Tem pecadores? Tem. Confessos. Se não é por obra do Espírito Santo, quem fica? Quem fica? Se não é por obra do Espírito Santo, quem é que fica? Teve uma vez, eu vi isso num filme, e tinha um menino que estava com vergonha de tocar violino. Ele estava aprendendo a tocar violino, e então o seu padrasto ouviu ele tocar e falou: olha, está muito bom, por que você não toca? Não toca? Falou: ah, não, eu tenho vergonha de tocar em público. Aí o padrasto falou: então vai lá e toca na igreja. Porque lá na igreja, todo mundo perdoa. Lá na igreja, aqueles que vão tocar, eles erram, mas a igreja perdoa. A igreja fala: muito bem, continue assim. Até tocar bem, até tocar bem. Eu fico aqui falando isso e fico assim, olhando para vocês, imaginando vocês lembrando, os crentes mais antigos, lembrando, quando a Lília começou a aprender a tocar violão. Ela está tocando bem. Aqui. Ela falou para eu tocar o último cântico daqui a pouco, eu falei: ah, é melhor você tocar, porque se eu tocar não vai ficar tão bom. Vocês se lembram? Quem lembra da Lília quando estava aprendendo a tocar violão aqui? Lembra? Está vendo? Olha, tem um monte de mãos levantadas, Lília. Vocês tiveram que ter paciência? Mas a gente tem. A Rebeca está aprendendo a tocar violão. E ela veio tocar violão aqui, foi difícil trazê-la. Mas é assim, aqui a gente está em família. Aqui nós estamos em família. E a gente tem o poder de Deus que age nas nossas vidas. E nós temos paciência com os nossos filhos, não só com os meus, mas com os filhos de todos. Por quê? Obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando o irmão peca, ninguém vai pegar pedra e tacar no irmão. Por quê? Porque por obra do Espírito Santo de Deus, nos faz lembrar que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Então, por que a gente não vai perdoar o irmão que pecou? Um ou outro pecado. A graça do Senhor se manifesta nesse lugar. É algo divino. É algo divino. Na empresa, você errou, está fora. Na empresa, você não deu lucro para a empresa, está fora. Mas a igreja é misericordiosa, porque tem ação divina. Na igreja tem misericórdia. Na igreja, o pastor prega alguma vez e de repente estende demais o tempo. A igreja tem misericórdia, porque ela tem obra divina aqui dentro da igreja. Na igreja se manifesta a graça do Deus Todo-Poderoso. E Deus se deleita na igreja. Deus se alegra com a igreja. Porque a igreja reflete a pessoa do próprio Deus. Nas suas atitudes, nas coisas que faz. Eu dou graças a Deus pela igreja. Quantos aqui foram deixados de lado pela família? Talvez estavam já à beira da morte, tentando suicídio. Talvez desistindo de tudo. E foi abraçado pela igreja. Por quê? Porque Deus abraça as pessoas com os braços da igreja. A igreja é o corpo de Cristo.
As pessoas aqui são amparadas, são cuidadas, são tratadas, são recebidas e permanecem. Porque aqui se sentem amadas por Deus, apesar de todos os defeitos da igreja. Que coisa boa é a gente saber que a igreja tem ação divina. Louvado seja Deus por isso. Aqui na igreja tem ação divina. Você consegue perceber a graça do Senhor aqui? Você consegue perceber graça, misericórdia, perdão? Você consegue perceber que aqui os nossos pecados não têm tanta ênfase assim, porque a ênfase aqui na igreja é graça? É do poder do Espírito. É poder do Espírito. Então aqui, mesmo sendo pecadores, nós somos bem-vindos, porque o Senhor é misericordioso e cuida da gente. E quando algum membro pensa diferente, tem pastor? Tem. A gente precisa pregar o Evangelho de novo, até entender. É o pai do filho pródigo, que fica consolando o filho mais velho e orientando o filho mais velho para que aceite o seu irmão pecador. É sempre assim. Mas tem a ação divina, louvado seja Deus por isso. Terceiro, a igreja é motivo da gente dar graças por causa do testemunho dela. Veja só: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, a alegria do Espírito Santo na vida da igreja é muito maior do que qualquer sofrimento que ela venha a ter por causa de seguir a Jesus Cristo. Essa igreja dos Tessalonicenses aqui, eles sofreram perseguição. Eu quero só chamar a sua atenção para um detalhe. Nesses dias dos Tessalonicenses, você abandonar os ídolos como eles fizeram, porque eles abandonaram os ídolos, veja o versículo 9, pois eles mesmos, os outros que comentavam sobre os Tessalonicenses, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Você faz ideia do que seja deixar os ídolos nessa cultura? O ídolo era a imagem do Deus deles, que era o Deus que tinha o Deus para fertilidade, tinha o Deus para plantação, tinha o Deus para o gado, tinha o Deus para a chuva, tinha o Deus para o frio, tinha o Deus para o calor, tinha o Deus da seca, tinha o Deus das pragas, das pestes, tinha o Deus das enfermidades. E, no caso deles, se eles abandonassem esses deuses e crescem somente em Deus, que foi o caso deles, se surgisse uma doença no meio do povo, de quem era a culpa? Desses convertidos aqui. Eles plantaram, mas veio a seca e não produziu nada. De quem é a culpa? É dos convertidos. Por quê? Porque eles ofenderam os nossos deuses. O que nós vamos fazer com eles? Olha, eu mandava matar, porque se mata em sacrifício aos nossos deuses, os nossos deuses se alegram e então tudo volta ao normal. Percebe o nível da perseguição? O nível da perseguição desses homens e mulheres que, mesmo correndo o risco de morte, abraçaram a fé em Cristo. E que repercussão teve isso? Muitos viajantes, muitos comerciantes passando por Tessalônica percebiam isso. E pode imaginar o declínio comercial na fabricação dos ídolos? Em Atos dos Apóstolos nós vemos um exemplo que era o Demétrios, e ele era fabricante da estátua da deusa Diana. Se ninguém comprava mais a estátua, ele faliu. Então ele foi reclamar com as autoridades. Esses que estão pregando aqui a conversão nesse tal Jesus aí, estão atrapalhando os meus negócios. A crise sobre os cristãos ali foi
uma perseguição terrível. E no versículo 6 está falando, eles creram, mesmo debaixo de muita tribulação, de muita perseguição, mas eles creram e serviram a Deus por causa da alegria do Espírito Santo. Isso é testemunho da igreja. A igreja tem mostrado a direção certa para a nação. A igreja tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo, o jeito cristão de pensar, o jeito de Deus para pensar, tem que estar em todos os lugares. Qual é a sua interpretação cristã para os nossos dias? Qual é a sua interpretação? Eu vejo nos carros aqui, ideologia de família. Essa é a ideologia que o cristão tem que defender. E quanto às outras ideologias que são contra a Escritura, qual é a sua posição? Como você se posiciona? Tem uma questão nesse negócio de testemunho, e eu quero ser franco com todos vocês. Não existe meio termo ao servir o Senhor Jesus. Alguns vão chamar isso de fanatismo, outros de radicalismo. E a verdade é, eu e vocês, como cristãos, realmente, nós precisamos nos posicionar. Ou nós somos mesmo de Deus, ou não. Não tem que ficar com medo de pagar o preço. Não fique com medo de pagar o preço. Seja cristão. Assuma. O que é certo e ponto final. Não existe meio certo. Aliás, meio certo é errado. Isso dá uma briga na escola. Não dá? Isso dá uma briga na escola? O aluno chega para a professora ou para o professor de matemática, mas professor, eu só errei o sinal. Errou tudo, filho. Errou tudo. Em vez de colocar 3, você colocou -3, está errado. Não, professor, mas é só mudar é só o sinal. Está errado. Está errado. Não existe esse negócio de meio certo, ou mais ou menos. Em Apocalipse, o Senhor vai nos dizer, ou você é quente ou você é frio. Morno, dá nojo. Meu irmão, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Porque se você sair por aí dizendo que é cristão, que é servo do Deus Altíssimo, e fazendo uso do nome de Deus, se comportar como quem não é de Deus, você vai se ver com ele, porque você está quebrando o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Muitos vão dizer: ah, pastor, mas eu pensei que fosse falar o nome de Deus. Não, é fazer uso do nome de Deus. É dizer: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou de Deus, mas não se comportar como cristão. Ir a lugar que não deve ir, fazer coisas que não deve fazer, aprovar coisas que não deveria aprovar, ou desaprovar ações que são aprovadas pela palavra de Deus. Se você tem um comportamento contrário à palavra de Deus, não faça uso do nome de Deus. Não faça uso do nome de Deus, dizendo: eu sou de Deus. Se você diz que você é de Deus, então seja 100%, seja íntegro. Ou você é todo de Deus, ou você não é nada de Deus. Metade não dá. Aí o que a gente faz com o pecado? Mas pastor, eu não sou perfeito. Claro, o Senhor, nosso Deus, não cobra a perfeição da gente não, mas Ele cobra a verdade. Não fale mentiras a respeito da Escritura. O seu testemunho tem que ser verdadeiro. Não fale mentiras a respeito da palavra de Deus. Alguns estão editando até outras Bíblias, de acordo com as suas ideologias. A palavra do Senhor não pode ser adulterada. O que é a palavra de Deus é a palavra de Deus. O que passar disso não vem de Deus, não. Pode vir do maligno, de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, porque a gente precisa
dar graças pela igreja. Então, graças damos pela igreja. Eu dou graças pela sua vida, porque você é a igreja. Que o Senhor te abençoe. Amém?